O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, estamos falando aqui, obviamente, do tenente-coronel Mauro Cid. Ele atacou a Polícia Federal e também o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal em mensagens de áudio sobre a condução das investigações que miram o ex-presidente. Mauro Cid, preso em maio, já prestou 6 depoimentos à Polícia Federal e pode ser que por conta desses áudios que a revista Veja publicou, ele seja mais uma vez ouvido pela Polícia Federal. Ele é alvo de investigações em 3 casos: trama golpistas, joias sauditas e falsificação no cartão de vacina. Essa última aí foi motivo já para ele ser preso preventivamente. Em setembro, o STF, Supremo Tribunal Federal, homologou um acordo de delação premiada com o Mauro Cid, que passou a cumprir a prisão preventiva em liberdade provisória. Nos áudios vazados, como eu falei, da revista Veja, isso tudo na noite de ontem, Mauro Cid acusa a Polícia Federal de pressioná-lo a responder. Eu vou abrir aspas aqui para áudios do Mauro Cid. Eles, os policiais, queriam que eu falasse coisa que eu não sei, que não aconteceu. Você pode falar o que quiser. Eles não aceitam e discutiam que a minha versão não era verdadeira e que não podia ter sido assim e que eu estava mentindo. E foi isso que ele falou em um dos áudios. Em outro, ele diz o seguinte, abro aspas aqui: eu vou dizer o que eu senti. Já estão com a narrativa pronta deles. É só fechar. Eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É só isso que eles querem. Fecho aspas. A Veja não revelou quem era o interlocutor com quem Mauro Cid estava conversando durante essas mensagens. Mas em uma outra que a revista publicou, é o seguinte, vou abrir aspas aqui novamente. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, quando ele quiser, como ele quiser. O Ministério Público sem o Ministério Público, com acusação ou sem acusação. Fecho aspas aqui. Vou abrir aspas para um novo trecho. Quando eu falei daquele encontro do Alexandre de Moraes com o presidente, eles, Polícia Federal, ficaram desconcertados. Eu falei, quer que eu fale? Eu não vou botar no papel, porque vou me Mas o presidente Bolsonaro se encontrou secretamente com Alexandre de Moraes na casa do Ciro Nogueira. E aí? Fecho aspas aqui para as falas que foram divulgadas ontem pela revista Veja do tenente-coronel Mauro Cid, que é ex-ajudante de ordem do ex-presidente Bolsonaro, e por conta disso aqui, ele pode ser ouvido novamente hoje na Polícia Federal. O que é que acontece? Ele está insinuando aqui que ele foi coagido a responder o que não era verdadeiro, tá? Esse é o teor da história toda. Vamos lá, eu já começo com você, Kim Rafael. Pois é, falas de um tenente-coronel. Muito mole, muito mole, muito mole. Você acusar o Poder Judiciário em dizer que foi coagido, cara, a metodologia de pressionar as pessoas em depoimento é dessa forma. Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, que seja, é dessa forma. Você responde se quer, meu amigo. Mauro Cid treinou na Agulhas Negras. Pois é, a mãe, exatamente, a mãe, exatamente. Assim, não dá pra falar que é inocente, é tenente-coronel. A pressãozinha dessa aí devia colocar ele no lugar dele e dizer assim, não vou falar. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. É muito importante que diga essa frase, porque há uma Constituição em vigor até hoje. Então, assim, é só não falar, né? Óbvio, a metodologia tem que ser aplicada dessa forma, porque muitas pessoas acabam falando pela pressão. Exato. Agora, o tenente-coronel ceder para a pressão, aí vamos ter que rever nosso concurso público para o Exército, hein? Pelo amor de Deus. Aí, o ponto principal aqui é que esse aqui é mais um, né, que se colocou à disposição do Bolsonaro e que está sendo perseguido. É mais um exemplo que eu venho falando que não adianta a gente colocar uma pessoa no pedestal e dizer que ela é o rei. Ela é o rei. Não adianta, não adianta. É assim que tem que ser. Você tem que olhar de forma fria para Bolsonaro, para Lula, qualquer político que seja, e não colocar como se fosse o único na face da terra, sem idolatria política. Vamos lá. Muito simples. Fernando Tupan, 1 minuto para você também. Paulo Caetano, aí mostra o que realmente acontece.
Você vê, eles inventam narrativas e ficam sustentando. O que foi dito foi que ele não teria admitido em nenhum momento o golpe que a Polícia Federal vinha falando que teria ocorrido. E ele também não disse que o Bolsonaro teria pedido para adulterar, que teria sido uma iniciativa dele. Então, tem algo errado aí, um conflito que a gente precisa apurar, e esses áudios da famosa delação precisam serem liberados, não podem ficar trancados como aquele vídeo do Alexandre de Moraes que diz que foi agredido lá. Nós precisamos saber de tudo e não tem para esconder se realmente foi verdade. Se esconde, a gente acha que não é verdade. São coisas assim que a gente não entende. Como vai entender o governo Lula decretar por 100 anos o sigilo da agenda da primeira-dama Janja? Pelo amor de Deus, Paulo Caetano, isso é o fim da picada e alguma coisa querem esconder que a gente precisa e logo vamos descobrir o que realmente aconteceu. Vamos lá. Vem comigo aqui. Vai, Ângelo Rigon, quero te ouvir sobre essa história que a Veja divulgou ontem à noite. Sim, isso não, é quente, queimou. Isso é típico da ultradireita, né? Você dá informações, são confirmadas, há provas, a polícia confronta, levanta, generais confirmam. Depois ele vai lá e fala que ele foi pressionado. Isso é típico do ultradireita. Por exemplo, ele, na minha opinião, já devia até hoje estar na manchete dos jornais, de que o Supremo pode revogar a delação já existe dele. essa conversa. Por quê? Porque não é a primeira vez que ele dá uma para trás. Ele, na primeira dele, ele esqueceu de dizer que o Bolsonaro havia recebido a minuta. Coisa que o rei da mentira falou que não, que isso nunca tinha acontecido. Aí os generais confirmaram, não? Então ele teve que refazer. Então é um sujeito que nessa altura do campeonato, ele tem que tomar cuidado para não voltar para a cadeia. Porque ele era o ajudante de ordens de uma pessoa que cometeu uma série de possíveis delitos que estão sendo investigados e que a Federal começou a indiciar. A Federal, que era tão legal na época do governo, eles puxavam tanto saco, agora não vale nada. E atacar o Alexandre de Moraes é coisa realmente de quem não tem medo de nada. Porque, e falar em encontro secreto na casa do Ciro Gomes, encontro secreto é o que mais tem em Brasília. E eu acredito que isso não tenha acontecido. Mas se aconteceu, tem que dar detalhes. Porque o ministro não participou da delação dele. Quem fez foi a Polícia Federal. Agora, Ciro Gomes é o rei da moralidade. Ciro Nogueira é o rei da moralidade. Só tinha gente boa no governo, né? No terceiro andar do Palácio do Planalto. Rejane. É só que falta. E para mim, tudo isso parece que esse cidadão cansou, né? Como ele mesmo relatou ali, né? Dos milhões recebidos através dos PIX. Tá no áudio dele também, divulgado. E que só ele saiu perdeu família, perdeu tudo, enquanto a vida segue. Para mim, sinceramente, sendo certo ou sendo errado, ou sendo tratado como golpe, tentativa, qualquer coisa, o nosso ex-presidente, ele estava com a faca e o queijo na mão para fazer o que ele deveria ou achava que deveria fazer, não fez, e volto a frisar, não estou dizendo que é certo, que é errado, que é nada, só na posição que ele estava, jogou a toalha e ficou o Cid numa situação de segurar as pontas por aí, até que a gente chega agora, né, na verdade, que é o que está aparecendo, já que é uma comprovação em cima de outra comprovação dos fatos que estão chegando até nós. Né? Quando todos os... Como é que chama a ordem de escala ali? Tenente, coronel, general? Todos eles resolvem falar a mesma língua e trazer a mesma situação em depoimentos independentes, a gente levanta uma lebre aí, né? Então, não sei. Daniel Matos. Paulo, um tiro no pé, né, do ex-ajudante de ordens. Acredito que só piora a situação. E lá de Brasília vem somente essas notícias, né? Essa semana a gente só falou do Felipe Barros, lá aquele áudio dele, o Lula naquele discurso de ódio, achar os móveis que estavam perdidos, e a gente não vê se discutir as melhores para o nosso país.
se discutir o que o país precisa realmente, né? É só críticas de um lado, críticas do outro, e o que realmente a população, as pessoas querem é saber o que vai ser do Brasil, o que tem pela frente, e só se fala em processos, em coisas que são descobertas, e a gestão do governo, as coisas boas, que não são poucas, tem coisas boas? Tem coisas ruins? Tem, mas a gente deveria comentar isso. E essa semana só foi comentar sobre o que um falou, o que o outro rebateu, o que o outro criticou, o que o outro fez. Então acho que está na hora, passou já a campanha de presidente, já passou a próxima, só daqui 2 anos. Tentar amenizar um pouco, tentar falar das coisas boas que o governo vem fazendo, para a gente aí sim aqui analisar, foi bom, foi ruim, e as coisas ruins também, o porquê está acontecendo isso. Então, a população está cansando, como quem disse, colocar o político no pedestal, tanto um quanto o outro, não leva a nada. Tem que ser cobrado pela gestão, pelo que prometeu, pelo que está fazendo e pelo que não está fazendo. E aí sim a gente pode falar coisas mais agradáveis e melhores.